No momento em que a emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte, em nome do Senhor Jesus, pela fé viva no Deus vivo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, nós abençoamos a sua vida. Você que me ouve de dentro de um presídio, de um sanatório, de um hospital, uma clínica, você que me ouve em casa, num barraco ou num palácio, onde quer que você esteja, na rua, no trabalho, em o nome do Senhor Jesus, seja livre dessa maldição, dessa mazela que tem atormentado a sua vida. Que o dia de hoje venha começar uma nova etapa na sua vida, a partir de agora, a partir desse momento. Porque em o nome do Senhor Jesus eu abençoo você. E você que crê, aí onde você está, aí mesmo, Deus chega até você. Deus chega onde estão os aflitos que o invocam na sinceridade. Então, em nome do Senhor Jesus, seja livre pelo Espírito do Altíssimo que opera em você agora. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, você se lembra quando o Senhor Jesus levou os discípulos para o Monte das Bem-aventuranças? Você se lembra o que ele ensinou lá? As bem-aventuranças, é claro. Você se lembra qual foi o primeiro ensinamento do Senhor Jesus? Ele disse: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus, o reino dos céus. Humilde de espírito, o segredo de uma comunhão permanente com Deus, o segredo de uma vida abençoada, o segredo de uma vida cheia do Espírito Santo, a humildade. Você sabe que a humildade é justamente o oposto, é um espírito oposto ao espírito desse mundo. O espírito desse mundo é um espírito arrogante, é um espírito orgulhoso, é o espírito rebelde, foi o espírito do diabo. Você sabe que o diabo manifestou-se rebelde, ele não nasceu diabo, mas ele se fez diabo a partir do momento que deixou o orgulho entrar no seu coração. A partir do momento que ele achou ser alguma coisa diante de Deus. E quantas não são as pessoas, infelizmente, que vêm sofrendo no corpo, na alma, no espírito, por causa do orgulho, por causa da prepotência, por causa da vaidade do coração. Eu não falo da vaidade física, porque esta até é insignificante diante da vaidade do coração.
Essa que é terrível. A vaidade do coração leva as pessoas à morte. E o pior, não é a morte física, mas a morte eterna. Bem, o Senhor Jesus, trabalhando com os seus discípulos, disse-lhes: bem-aventurados, quer dizer, felizes. Feliz ou felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A coisa mais bonita para mim numa pessoa é a humildade. Eu, particularmente, eu vejo na humildade dos pastores, aqueles que são humildes, são os que crescem, são os que desenvolvem, são os que frutificam, porque eles se colocam nas mãos de Deus, dizendo: ó Deus, eu não sei nada, e eu dependo só de Ti. Assim é humilde. A pessoa humilde, ela simplesmente se coloca na posição de serva. Aliás, é por isso que o Senhor Jesus é chamado de Senhor, porque Ele é Senhor. E nós, quando o aceitamos como nosso Senhor, como nosso Salvador, nós automaticamente assumimos, ou temos que assumir, a postura, a posição de servos, isto é, humilde. Mas também não adianta a pessoa ser humilde diante de Deus e arrogante diante dos seus semelhantes. Porque se a pessoa não pode ser humilde diante das pessoas que ela vive ou que ela convive, como que ela vai ser humilde diante de uma pessoa que ela não vê? Não é verdade? É como a Bíblia diz: se a gente não pode amar aqueles a quem nós vemos, como é que nós vamos amar aquele que não vemos? Então, muitas são as pessoas que têm, infelizmente, no coração o orgulho de saber tudo. Ah, não, eu sei isso, eu sei aquilo. E eu tenho visto que as pessoas mais preparadas, mais escoladas, pessoas que são cursadas, são as que menos são usadas na obra de Deus. Por quê? Porque elas contam com seus diplomas, elas contam com a sua sabedoria, elas contam com a sua capacidade, com a sua bagagem de conhecimento. E quando isso acontece, o Espírito Santo fica de lado. E, consequentemente, o trabalho não é feito tão bem. Aliás, eu tenho me decepcionado muito, muito mesmo, com aquelas pessoas que eram, ou supostamente eram muito capazes, que tinham cursos e mais cursos. Essas, quando foram colocadas na obra, essas decepcionaram, não frutificaram. Mesmo o trabalho secular, elas não foram bem-sucedidas e causaram dores de cabeça para a igreja, dores terríveis e prejuízos incalculáveis. Mas aquelas pessoas que vieram e disseram: olha, eu não sei fazer nada. Se o Espírito Santo não dirigir a minha vida, se ele não me orientar, eu estou perdido. São pessoas que, então, Deus usa. Ele usa os humildes. Aliás, é o que está escrito: ele exalta os humildes e humilha os exaltados. Você quer ver uma coisa? Lá em Marcos, no capítulo
8, nós temos um grande exemplo, de humildade e orgulho. O que aconteceu? É até engraçado isso. É até engraçado. O Senhor Jesus fez a pergunta para os discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros disseram: algum dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus disse: bem-aventurado Simão, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Obviamente, Pedro se achou muito capaz, se achou muito importante e, naturalmente, se posicionou como o líder dos apóstolos, porque quem havia revelado tamanha revelação foi o próprio Pai, o próprio Deus no coração de Pedro. Então Pedro naturalmente se orgulhou daquela revelação. E passado alguns momentos, não sei quanto tempo, alguns minutos, talvez horas, o Senhor Jesus disse para eles: olha, é necessário que eu vá para Jerusalém e que sofra nas mãos dos incrédulos e venha morrer, mas eu vou ressuscitar. Então Pedro, olha só, o apóstolo Pedro, chamando-o à parte, disse: não, Senhor, de modo nenhum, o senhor deve ir para lá, de maneira nenhuma. Na mesma hora, o Senhor Jesus virou-se, fitando os olhos nele, e disse: olha, arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Quer dizer, Pedro, até então, estava todo orgulhoso, porque tinha recebido uma revelação do Pai com respeito ao Senhor Jesus. Agora, ele se achava no direito de dar o conselho ao Senhor Jesus para dizer: não vai para Jerusalém que o senhor vai morrer lá. Não pode. Então Jesus, falando duro com ele, disse: arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Quer dizer, naquele momento Pedro foi humilhado. Quer dizer, você vê que antes ele tinha sido exaltado, mas ele não suportou aquela exaltação e ficou orgulhoso, obviamente, e abraçou aquele espírito de: bom, agora eu posso até dar conselho para o Senhor Jesus. Mas quando ele veio assumir essa postura, então logo em seguida o Senhor Jesus o humilha diante dos demais discípulos. Minha amiga, meu amigo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os humilhados serão exaltados, e os exaltados serão humilhados. Pode ter certeza disso. Os humilhados serão exaltados, e os exaltados serão humilhados. Graças a Deus quando me humilham. Graças a Deus quando falam mal de mim. Graças a Deus quando jogam pedras em mim. É um bom sinal. É sinal de que eu estou no caminho certo. Mas ai de mim se alguém começar a me elogiar e a me glorificar, porque com certeza eu serei humilhado. Com a roupa só do corpo, Deus, eu vim para confessar.
sobraram algumas lágrimas escondidas no olhar. Não dá mais pra viver de falsa aparência, se eu sou o espelho da própria falência, com a alma pedindo socorro no fundo do poço. Já não quero nem lembrar de como eu cheguei aqui. Desacreditado da vida, só pensando no meu fim. Mas ouvi que és especialista em impossível, mesmo que o quadro seja irreversível, que pra tudo, Senhor, tem jeito, é só eu acreditar. Eu fui abandonado pela vida, abandonado e sem saída, comendo as migalhas que outros dão, como um pequenino cão. Só que eu descobri que Deus me ama. Nesse altar eu percebi que eu sou alguém. Vou agir a minha fé, vou me lançar. Meu Deus, eu sei, vou conquistar. Já não quero nem lembrar de como eu cheguei aqui. Desacreditado da vida, só pensando no meu fim. Mas ouvi que és especialista em impossível, mesmo que o quadro seja irreversível, que pra tudo, Senhor, tem jeito, é só eu acreditar. Eu fui abandonado pela vida, abandonado e sem saída, comendo as migalhas que outros dão, como um pequenino cão. Só que eu descobri que Deus me ama. Nesse altar eu percebi que eu sou alguém. Vou agir a minha fé, vou me lançar. Meu Deus, eu sei, vou conquistar. Eu fui abandonado pela vida, abandonado e sem saída, comendo as migalhas que outros dão, como um pequenino cão. Só que eu descobri que Deus me ama. Nesse altar eu percebi que eu sou alguém. Vou agir a minha fé, vou me lançar. Meu Deus, eu sei, vou conquistar. Eu vim de um lar totalmente destruído. Meu pai bebia muito e por causa da bebida dele tinha muitas brigas. Meu pai agredia minha mãe fisicamente, né? E a gente vendo tudo isso,
a gente começou a ter uma vida muito triste também, né? E quando eu tinha 12 para 13 anos, o meu pai alcoolizado, ele entrou no meu quarto e ele tentou abusar de mim. E isso para mim foi um choque muito grande, porque o meu pai era o meu herói, ele era o pai, né? Era aquela pessoa que eu admirava muito. E isso me causou uma decepção muito grande. E eu chamei a minha mãe, eles começaram a brigar muito. E eu lembro que eu saí lá fora, eu não conhecia Deus. E eu disse que se ele existisse, que ele matasse aquele homem. Porque se ele não matasse, matava eu. Eu matava ele. Tamanho era o ódio, a decepção que eu estava sentindo naquele momento. E eu lembro que 15 dias depois ele morreu, com 36 anos. Ele morreu de um ataque cardíaco. E isso, na minha cabeça, quem matou ele fui eu, por causa do meu pedido. E eu acreditei com todas as forças que a culpa da morte dele era minha. Então eu quis assumir a família. Mesmo com 12 anos, eu quis trabalhar, eu quis cuidar dos meus irmãos, né? Mas eu não tinha capacidade para isso, eu era uma criança ainda, eu não conseguia entender que a culpa não era minha. E eu trouxe isso para a minha vida adulta. Eu não tinha respeito por ninguém, eu não tinha respeito. Eu comecei a namorar o meu marido, nós estamos há 30 anos juntos, de namoro, noivado, casamento, e eu não respeitava ele, porque eu achava que, como o meu pai não teve respeito por mim, né? Eu achava que eu não deveria respeitar ninguém. Então eu era uma pessoa autoritária, eu era uma pessoa assim, nervosa demais. Eu queria as coisas do meu jeito. Meus filhos nasceram, mas eu sabia gostar, amar eu não sabia. Então eu tratava todos eles com muita brutalidade, gritando muito. O meu marido, assim, ele é uma pessoa de muita paciência, porque eu mesmo não tinha paciência comigo. Quando eu ficava sozinha, eu falava, por que eu gritei, por que eu briguei, por que eu fiz tudo isso? Mas era mais forte do que eu. E eu tentei um negócio. E esse negócio não deu certo, esse negócio faliu. Aí foi meu fundo de poço. Porque eu não era capaz de amar. Eu não era capaz de nada. Assim eu comecei uma depressão. E comecei a beber, escondida do meu marido. Apesar do meu marido trabalhar numa multinacional, a gente começou a passar muitas dificuldades. Por ter perdido o negócio, afetou muito a nossa vida. E eu não conseguia trabalhar. E bebendo, quem quer me dar emprego? E eu fui convidada por uma amiga para ir até a Universal. Ela, vendo a minha situação, ela me disse, para você a solução só a Universal. E eu cheguei, quando eu via todas aquelas pessoas sorrindo, felizes, eu falei, eu quero essa felicidade. Como que elas podem ser felizes e eu não? Aí eu lembro que eu fui escutando falar sobre o Espírito Santo, falei, eu quero esse Espírito. Eu identifiquei que o que faltava dentro de mim era o Espírito Santo. E eu me esforcei muito, eu ficava horas buscando. Foi quando um dia inexplicável, um dia maravilhoso, quando eu recebi o Espírito Santo. Eu fui limpa de tudo, eu fui limpa de todo o ódio, eu fui limpa de toda a mágoa, de todo o passado. Naquele momento, eu nasci naquele instante. Eu recebi um amor tão grande, um amor que eu nunca experimentei na vida. Foi naquele instante. E aí tudo mudou. Eu aprendi a amar, aprendi a olhar as pessoas com amor. O meu marido, através da mudança que viu em mim, ele quis também esse mesmo Deus, esse mesmo Espírito Santo. Eu tenho paz dentro da minha casa. Eu sou amiga dos meus filhos. Nós temos uma casa feliz. Eu e meu marido, nós somos felizes. E o Espírito Santo me deu capacidade. Hoje eu trabalho, eu tenho a minha casa, eu tenho o meu carro. E eu posso dizer que eu fui transformada completamente com o poder do Espírito Santo. Beber da tua fonte. Minha amiga, meu amigo, nós ficamos por aqui.
Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Nas águas cristalinas